Exatamente. Então o jovem, ele vem, ele aprende, ele estuda, ele entende todo esse mundo, né? E aí o incentivo hoje, né, é que ele volte ali para sua terra, ele implemente esse seu conhecimento, essa sua, todo esse know-how ali que ele aprendeu e essa sua, seu network, né, seus contatos, para Isso. que ele consiga fazer o negócio do seu pai, né, prosperar e desenvolver ali a parte de agricultura, que é um negócio muito promissor, né, aí no Brasil. É isso. Meio-dia e 39 agora, terça-feira, é dia de... Emprega Mais, com Marcos Carneiro. Marcos Carneiro aqui com a gente nos estúdios da Rádio Shalom, dentro do programa Shalom News. Boa tarde para você, última terça, Marcos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Shalom. Estamos aqui hoje, guardando aqui o nosso convidado, que também vai estar aqui daqui a pouco, falando sobre Previdência, INSS. Mas vamos aqui iniciando, Rodrigo. Estava aqui ouvindo você falar sobre trabalho análogo à escravidão. Isso. Né, em pleno ano 2023, né, que fala aqui um pouco sobre o nosso tema, que a gente sempre tem falado aqui na terça-feira. Por incrível que pareça, a gente ainda vê isso, né, em pleno século XXI. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Mas é uma realidade. Eu queria falar aqui, rapidamente, enquanto o nosso convidado chega, sobre como iniciou, né, Rodrigo, o trabalho, né, e a industrialização e essas relações de trabalho. O homem, né, que veio ali do campo, né, dessas relações ali de trabalho voltado ali para a agricultura, ali lá pelo ano de 1760, né, 1800, né, viveu ali uma grande revolução no mundo, né, na época ali da Revolução Industrial, né, onde viveu ali novos processos de fabricação, né, onde o mundo teve ali uma grande reestruturação, né, de máquinas, né, de uma nova revolução industrial. E dentro dessa revolução industrial, né, surgiram essas relações de trabalho, porque foram onde surgiram as fábricas, né, ali na Europa, né, nos Estados Unidos, e onde nasceu essa industrialização, né, das coisas, né, de roupas, de metal, né, de tudo isso. E foi exatamente onde nasceu essa exploração, né, essa exploração das coisas, né, do meio ambiente, né, onde as empresas, né, e as pessoas passaram a explorar, e a exploração das pessoas, né, e aí eu trago aqui a lembrança, né, onde a igreja, né, pela primeira vez passou a interferir, né, nessas relações sociais do trabalho, né. O Papa Leão XIII, em 15 de maio de 1891, né, ele lançou a Rerum Novarum, né, a tão conhecida primeira encíclica, né, que falou sobre as relações de trabalho, a Rerum Novarum, né, que hoje é estudada até mesmo em faculdades, né, seculares, e que falava dessas relações de trabalho, como elas deveriam ser, e ela é profética, né? Eu já li mais de 2 vezes a Rerum Novarum, e ela é atual até hoje, impressionante, porque ela fala da importância dessa relação de trabalho, onde o homem tem que estar no centro, né, das relações de trabalho, e não o capital, e não o dinheiro, né? Porque o que denigre, né, o que destrói, na verdade, é quando você coloca as coisas, né, no centro, né, quando você coloca o dinheiro no centro, né? Porque o homem tem que ser o centro, né? A pessoa humana tem que estar no centro, né? Porque a dignidade do homem é maior do que tudo, né? Então o Papa, né, nessa época, né, foi a época onde nasceu a exploração, onde nasceu a exploração das pessoas, e tinha, logicamente, empresários ali que exploravam pessoas de uma forma que não era digna, e que nasceu também o socialismo, né, e o comunismo, e que nasceu como uma resposta a essa exploração, e que o Papa também criticava, né, e que dizia que a forma também não era esse conflito, né, não era esse conflito de classe. Na verdade, a forma era
era caridade, né? Era colocar o homem no centro, né? Então, é muito importante a gente entender essas relações. E aí veio a gente trazendo aí um pouco dessa memória, né? Um pouco de história aqui. Em 1929, a crise do capitalismo, né? O crash da Bolsa de Nova York, onde o capitalismo veio entrar numa crise, né? Onde o mundo entrou numa grande crise e uma grande fome aí pelo mundo. E o Papa da época até criticou o capitalismo, né, que viveu uma grande crise aí no mundo. E no Brasil, né, a gente analisando a história, depois do governo de Getúlio Vargas, foi onde veio os direitos, né? Onde nasceu a CLT, né? Onde nasceu muitas coisas que vieram como direito do trabalhador, né? Então tem a CLT, né? Semana passada a gente falou aqui sobre uma possibilidade para o trabalhador, que é o MEI, né? Que é uma coisa nova, né? Uma coisa bem recente, né? Mas o que é um direito, né? De uma pessoa que está empregada? É ter uma carteira assinada, né? Quando a gente vê uma notícia dessa, né? Mais de 1.000 pessoas são vistas, né? São descobertas trabalhando. 2.000 pessoas, né? 2.000 pessoas, muita né? gente. Em um trabalho sem carteira assinada, tendo que prover sua própria alimentação, num trabalho análogo à escravidão, é realmente degradante, né? É realmente preocupante ver uma situação dessa em pleno o ano de 2023, né? E infelizmente é um problema que já não é novo, não é um problema novo, né? Você estava falando aí nos Estados Unidos, né? E a gente lembra também na escola, né? O êxodo rural, né? Muita gente que saía do campo, né? Para as grandes cidades, os grandes centros, polos, em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Que até acontecia também casos de escravidão nessa época aí, isso aí com certeza acontecia. E aí hoje meio que tá muito invertido, né? Aqui, por exemplo, em Fortaleza, foi registrado até um caso de um trabalhador, não vou me recordar o bairro agora, mas que ele estava trabalhando numa construção de um apartamento e estava nessa situação, também análogo à escravidão, né? Com muito precário a situação onde ele estava, um quarto sem condições de higiene, sem banheiro, né? Então, sem o básico para a pessoa trabalhar, né, durante uma obra de construção. E aí, infelizmente, né, na zona rural principalmente, né, afeta as crianças também, né? Não é só homens e mulheres, né, as crianças também meio que entram nesse número, infelizmente, né? É verdade. A gente vê, Rodrigo, países onde existe uma crise econômica muito grande, né? Por exemplo, a gente vê países ali como Bangladesh, né? Onde existe até um boicote aqui no Brasil, né? De marcas que são marcas conhecidas como fast fashion, né? Aquelas marcas como Zara, essas marcas que trabalham preços baixos de produtos com aquele produto muito baixo, que são marcas americanas, europeias, e que produzem normalmente ali na Europa, compram os tecidos ali na China, produzem ali nesses países que existe uma mão de obra abundante, que não tem nenhum tipo de legislação para o trabalho. Então, trabalham ali análogo à escravidão, porque não que eles trabalhem ali presos, né, ali na escravidão, mas trabalham com um valor um valor extremamente baixo, né, e em condições extremamente insalubres, mas trabalham por uma necessidade, porque senão eles vão morrer de fome. Né? Então, isso é uma realidade, né? Já foram descobertos muitos dessas fábricas aí nessas cidades, nesses países aí como Bangladesh, na Índia, né? Fábricas grandes, né? Dessas marcas, grandes marcas, né? Essas grandes marcas que estão nessas grandes vitrines aí da Europa, né? Por incrível que pareça, né? Então é importante a gente até conhecer e saber a procedência dessas marcas, né? E aí você falava, né? Existe uma marca aqui no Ceará, né? Que ela chama Muda Meu Mundo. É muito interessante que ela trabalha com produtores
da agricultura familiar. E ela coloca uma etiqueta em todas as frutas e verduras com um QR Code contando a história desse produtor, né, no site delas. Porque ela quer mostrar que ela promove a vida daquele agricultor. Né? Eles vendem no São Luís, elas fecharam agora com o Pão de Açúcar. É interessante. É inovador isso aí, né? É inovador porque ela mostra o que está por trás, né? Que elas promovem a vida, né, e a qualidade de vida desses produtores deles, né? E não essas marcas que trabalham ali de uma forma a sacrificar a vida daquelas aquela pessoas. maquiada, né? Aquela maquiada. Que porque tem uma vitrine, né? A coisa mais linda e que a gente se pergunta, né, Marcos? Pô, essa maçã tá tão bonita, essa banana, né? Mas ninguém sabe por trás como é feita a produção, como é feito o trabalho, né? O trabalho, o braçal, a dedicação do funcionário. E essa iniciativa dessa empresa é bem inovadora, né? E o interessante é que ele é um produto que vende mais caro e ela fala exatamente isso, porque ela paga mais caro ao produtor, né? Porque ela quer promover uma melhor vida para o produtor, o microprodutor, aquele que está na agricultura. E aí, falando de agricultura, né? Você falou do êxodo rural, né? Que ele nasceu exatamente na época da Revolução Industrial, né? As pessoas que viviam ali na agricultura e que passaram a migrar ali para as grandes cidades onde existiam as indústrias, né? E aí existe um movimento hoje, Rodrigo, que o homem do campo, né, que não conseguiu segurar o filho, né, que até hoje, né, aqui você pega aqui no interior do Ceará, o filho do agricultor, ele passou a vir ganhar a vida aqui na cidade, né? Ele passou a estudar porque ele não queria ter a mesma vida do pai, né, em viver ali no campo. E o campo hoje, né, com essa expansão e essa força que o agronegócio passou a ter no Brasil, existe um movimento, né, de fortalecer o agronegócio e profissionalizar o agronegócio. É interessante que a federação aqui da agricultura, né, que hoje quem está à frente é o Amilcar, né, um grande amigo, ele tem criado um movimento de trazer o jovem, esse jovem que estudou aqui na cidade, de levar esse jovem de volta para o campo e profissionalizar o negócio dos pais. Não é fácil, às vezes, trabalhar com o pai, né? O pai que fez o negócio dar certo, que estruturou o negócio ali a vida toda, mas em levar esse jovem de volta para que possa desenvolver e profissionalizar o negócio do pai. Ou seja, a cidade hoje é um desafio. A gente fala tanto aqui, né, em conseguir um trabalho, em conseguir um emprego, mas assim, o campo também tem muita oportunidade de empreender, de plantar, de desenvolver a pecuária, de conseguir de exportar, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, né, da agropecuária. Até porque, Marcos, é o nosso carro forte ainda da economia. A agroindústria ela é muito rica. E aí, você falando dos jovens que vêm estudar nas capitais, né? Claro, em busca de um novo caminho, não igual ao dos pais, mas com a oportunidade da tecnologia hoje, que hoje a agropecuária depende também muito da tecnologia, né? De como é produzido o material, de como é separado. Então, envolve muito a tecnologia hoje, claro, o jovem, né? Que está mais alinhado, né? A tecnologia hoje em dia, né? Do que um antigo produtor, né? Possa colaborar muito. Exatamente. Né? Então, o jovem, ele vem, ele aprende, ele estuda, ele entende todo esse mundo, né? E aí o incentivo hoje, né, é que ele volte ali para sua terra, ele implemente esse seu conhecimento, essa sua todo esse know-how ali que ele aprendeu e seu network, né, seus contatos, para que ele consiga fazer o negócio do seu pai, né, prosperar e desenvolver ali a parte de agricultura, que é um negócio muito promissor, né, aí no Brasil. É isso. Meio de 53, a gente está aguardando o nosso convidado ainda, Davi Montenegro. Ele até mandou uma mensagem aqui no chat aqui da gente, mas ele não mandou, só mandou o meu nome aqui. A gente está aguardando aqui a presença dele para a gente falar sobre o INSS, né? Claro, se der tempo, a gente fala aqui com ele, a gente conversa com o Davi Montenegro, que é advogado, né, previdenciário. Senão a gente fica para a próxima semana. A gente fica para a próxima, não tem problema não. É um assunto que tem para conversar aí bastante. Que, aliás, chegou. Davi Montenegro chegou. Vamos lá, Davi.
Sente-se aí, fique à vontade. Pode ficar à vontade. Pronto. Boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Shalom News. Boa tarde, espectador, né, da Rádio Shalom. Desculpa pelo atraso, Marquinhos, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né? Aham. E falar da Previdência. É isso. O Davi Montenegro, ouvinte, ele é advogado previdenciário, não é isso? Isso. Para a gente falar sobre um pouco da Previdência, né? Porque é o seguinte, a revisão de aposentadoria para o aumento do valor, vai mudar alguma coisa? Isso vai mudar o INSS? Isso. A gente está tendo aí uma notícia que já vem repercutindo há algum tempo, que é uma possibilidade de revisão de aposentadorias. Saiu agora o acórdão, né, que é a decisão final do STF foi publicado há uns 2 dias atrás. Então, meu amigo, o pessoal, tá todo mundo, assim, né, querendo saber o que é que significa isso daí. A linguagem jurídica é um pouco, às vezes, complicada, mas aí a gente vai tentando traduzir em português, né? Porque, às vezes, a linguagem é um pouco... Mas, resumindo, é assim, você pode ter direito a aumentar a sua aposentadoria e recolher atrasados. Essa aqui é uma boa notícia, né? Quem vai ter direito a essa... Aí quem vai ter direito é a pessoa que se aposentou até 2013. Certo. Por quê? Porque essa revisão ela contempla 10 anos da data atual. Hoje, se eu não me engano, nós estamos no dia 18 do 4 de 23. Isso. Então, você subtraindo aí 10 anos para trás, dá por volta de 18 de 4 de 2013. E só pode... Esse é o marco inicial. E o marco final é até por volta da data da reforma da Previdência, que é 13 de novembro de 2019. Então, de 2013 a 2019, você pode ter o direito a revisar. Aí o segundo sinal será que eu tive salários elevados antes de 1994? No começo da minha vida de trabalho, eu estava vendo aqui que o Marquinhos estava falando de salário, né, de empregabilidade e tudo. Geralmente você não começa com salários elevados, né? Isso. Mas aí tem pessoas que começam com salários elevados. E aí é para você. Tem que fazer um cálculo especializado para ver se tem o direito e vale a pena. Os valores variam, pessoal. De 10, de 20, de 50, 1.000, de atrasado, de 100 e até caso de 300, 400 mil reais. Nunca peguei um caso assim, mas já ouvi falar. Agora está no trânsito ainda, está ainda no trâmite processual. Uhum. Então o pessoal está muito animado. Agora até pagar é uma longa história. É a justiça, né? Só para a gente encerrar, tem alguma pergunta, Marcos, para ele? Posso fazer? Pode fazer. Então pronto. É o passo a passo, né? De como a pessoa pode solicitar essa nova revisão. Pronto. O passo a passo, assim, tem que ser feito por meio de advogado. Tá. Então, você tem um advogado da sua confiança, um advogado que você conhece. Eu também sou advogado, vou deixar aqui as minhas redes sociais, que o meu Instagram, Davi B de Bruno, só o B, Montenegro Advogado, tudo junto. Ou Davi Montenegro no Facebook. Ou então meu e-mail, davimontenegro@montenegroadvocacia.com. Então você entra em contato com o advogado, que pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, qual advogado você conhece de sua confiança, que tem especialidade na área. Vai fazer um cálculo para verificar se você tem o direito, ultrapassado os 10 anos aí, o lapso de tempo, se tem retroativo a receber, e além do retroativo, é interessante que aumenta a aposentadoria para frente. Então, se você recebe R$2.000, você pode ter direito a receber para frente, aumentar para 3 ou 4, é interessante. Agora, exige o trâmite do processo, não é assim uma rapidez tremenda. Ainda cabe recurso, né? Porque depois do acórdão do STF tem prazo para embargos, que é prazo de 5 dias. Com certeza a AGU, que é o advogado do INSS, vai espernear, porque eles vão até o fim. E aí depois, a parte da execução, do pagamento, do cálculo. É bem importante o cálculo, pessoal. E esse é o passo a passo. Procure um advogado da sua confiança, faça o cálculo e aí ingresse na Justiça Federal. Porque o INSS é uma autarquia federal e a competência para julgar causas contra autarquias federais ou é o juizado especial ou é a Justiça Federal, que a gente chama de ordinária. Sim. Aí você protocola lá um processo e espera a tramitação.
Marcos, alguma dúvida? Eu queria sugerir, eu acho que esse assunto é um assunto de muito interesse para o trabalhador, né, que é o nosso público aqui. Se o Davi pudesse, na próxima semana, ainda estar presente aqui para a gente tirar mais algumas dúvidas, eu acho que seria interessante, né? Acho que foi pouco tempo aqui. Com alegria. Perfeito. Então é isso. Meio de 58, a gente vai encerrar aqui o Shalom News de hoje, desta terça-feira. Muito obrigado pela sua sintonia, vocês nas rádios. Também no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Convido você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar para ficar por dentro da programação da Rádio Shalom. Davi Montenegro, obrigado, tá? Até a próxima, querido. Valeu. Eu que agradeço. Shalom